Eu subo essa tribuna hoje, que é dia 6 de março, segunda-feira, a semana em que nós comemoramos o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, exatamente para falar sobre a diferença desse 8 de março nas nossas manifestações. Nesse ano, senhor presidente, nós não teremos uma manifestação como de outros anos em relação ao 8 de março. Sempre tivemos 8 de março em que nós temos protestos, em que nós fazemos reivindicações, em que nós fazemos comemorações das nossas conquistas. Esse ano é um ano diferenciado, porque tem um movimento internacional das mulheres para que a gente, no mundo inteiro, se movimente de diferentes formas e por diferentes bandeiras, mostrando o que está em jogo na sociedade humana e mostrando os retrocessos que estão se fazendo em relação aos direitos conquistados pelas mulheres. Então, esse ano, o dia 8 de março, vai ser um dia de greves. Nós vamos fazer greves, senhor presidente. Nós vamos fazer greves nas escolas, nós vamos fazer greves nas nossas casas, nós estamos chamando para fazer greves das atividades domésticas, fazer greves na área de trabalho, fazer bloqueio de estradas, fazer marchas, fazer abstenção de todo o trabalho doméstico, inclusive abstenção sexual. É isso. As mulheres vão parar por um dia, como foi na Finlândia. Nós queremos ter que seja o mesmo impacto, porque lá as mulheres tiveram que parar por um dia, contudo, para mostrar o que elas representavam para a sociedade brasileira. Porque senão a sociedade não nos vê, nós somos invisíveis, aliás, como já fomos nessa casa por várias vezes e em várias discussões. E esse é um movimento internacional, aliás, um movimento que está sendo puxado por intelectuais e ativistas feministas do mundo todo, mas que tem entre as suas precursoras a feminista Angela Davis, que tem uma história belíssima no movimento de mulheres no mundo. E o documento que foi lançado por essas mulheres e que está dando base a esse movimento do 8 de março é por uma greve internacional militante no 8 de março, para o além do faça acontecer, por um feminismo para os 99% das pessoas do planeta. É isso que nós queremos. Esse movimento se iniciou com a grande marcha que nós tivemos nos Estados Unidos, a marcha do dia 21 de janeiro, de diversas cidades, contra a eleição de Donald Trump. E por que contra a eleição de Donald Trump? Contra suas posições misóginas, conservadoras, atrasadas, a forma de tratar as mulheres, as minorias, a forma de tratar os imigrantes. Mas também essa manifestação também teve início, também foi motivada pelas grandes manifestações que nós tivemos na América Latina recentemente, principalmente as manifestações na Argentina, que o tema foi nenhuma a menos, que era exatamente para enfrentar a violência masculina contra a mulher, em que mulheres, meninas estão sendo mortas e a sociedade argentina, o establishment, o Estado argentino, não está conseguindo fazer o enfrentamento dessa situação. Nós estamos, eu não tenho dúvida, senadora Vanessa, numa nova onda de lutas feministas. Não é mais o feminismo empresarial, o feminismo do faça acontecer, aonde a gente briga apenas pelo espaço, aonde o protagonismo individual é importante ou a oportunidade individual é importante. Não, nós estamos num movimento muito mais horizontal, um movimento onde nós precisamos levar o feminismo para 99% das pessoas, ser solidários com as trabalhadoras e com as suas famílias, com as desempregadas e com as suas famílias, com as agricultoras e com as suas famílias. É fazer uma aliança internacional contra o neoliberalismo econômico, porque esse neoliberalismo econômico é aquele que mais prejudica as mulheres, principalmente as mulheres pobres, que não conseguem, no movimento feminista empresarial faça acontecer, se verem representadas. O feminismo do faça acontecer, esse que nos envolve muito aqui no Parlamento, e que inclusive é um dos motivadores do prêmio que nós vamos ter amanhã, do Berta Lutz, que sem dúvida nenhuma é um prêmio importantíssimo, mas esse feminismo
e outras variantes deles, falharam para a esmagadora maioria das mulheres. Falharam. Basta nós olharmos hoje no mundo, olharmos hoje no Brasil, para ver essas falhas. Que não têm acesso à autopromoção, mulheres que não têm acesso ao avanço individual e cujas condições de vida só podem ser melhoradas através de políticas que defendam a distribuição de renda, o equilíbrio social, os direitos trabalhistas, a saúde. São essas políticas para fazer a diferença na vida da maioria das mulheres. Por isso, o nosso feminismo agora tem que ser um feminismo para 99% das pessoas. Por isso, o 8 de março tem de ser comemorado de forma diferente, tem de ser mais aguerrido, tem de ser mostrando às mulheres na rua o poder que as mulheres têm, inclusive de parar a sociedade por um dia. Nós estamos vendo uma reação aos direitos conquistados pelas mulheres sem precedentes na nossa história. Basta ver aqui no Brasil os discursos que fazem. Alguns políticos nossos, deputados, até senadores, fazendo discursos misóginos contra as mulheres, discursos de desrespeito, não considerando os nossos direitos, achando que as mulheres têm mais direitos do que deveriam ter. Veja nas questões trabalhistas, na questão em relação à saúde, na segurança na velhice e principalmente em relação à violência contra a mulher. Nós vemos exacerbados nesse momento da história da humanidade o sexismo, o racismo, a xenofobia, a transfobia. E todos estão articulados para retirar os direitos e as garantias que foram conquistados pelas mulheres através de anos de luta. Através de muitos anos de luta. A greve internacional, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha, é para isso, é para chamar a atenção para isso. Mulheres de diferentes partes do mundo, para que vão estar nas ruas contra todas as violências. Contra todas as violências. E aqui no Brasil, não basta apenas nos opor às políticas, às políticas do governo Temer e ao próprio Temer, né? Que são políticas misóginas, homofóbicas, racistas. Governos de homens brancos e ricos. Agora tentaram dar um colorido com as mulheres, inclusive colocaram uma mulher negra para ser ministra. É uma coisa absurda, é como se fosse um bolo e precisasse do enfeite. Mas a forma de fazer política é atrasada. E essa forma de fazer política atrasada abriu na sociedade uma porta para que posições fascistas, machistas, de intolerância se manifestassem na sociedade, contra as mulheres e contra os diferentes. E isso também atinge as nossas crianças. O ataque neoliberal contra os direitos sociais e trabalhistas é uma das coisas mais graves que nós temos e que mais atinge as mulheres. A deterioração das condições de vida das mulheres negras, trabalhadoras, donas de casa, agricultoras, é uma financiarização da economia, fora, internacionalmente falando, e aqui dentro, com essas políticas ultraneoliberais, com essas reformas excludentes das pessoas, dos benefícios sociais, da proteção social. Como é a reforma da Previdência, como é a reforma trabalhista que se pretende. Por isso, o nosso feminismo tem que ser de 99% das pessoas, para as pessoas, e não apenas o chamado feminismo empresarial, apenas o feminismo de representatividade. Tem que ser um feminismo que mexa na base da economia, para que as pessoas sejam excluídas, as mulheres e suas famílias. E isso já emergiu na Polônia, com greves de mulheres, na América Latina, com as manifestações, na Itália, na Coreia do Sul, na Irlanda, sempre com protestos. São lutas combinadas contra a pauta conservadora que avança, mas também contra a pauta sobre a distribuição de renda e sobre o trabalho. O trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, a aposentadoria das donas de casa. A senadora Vanessa, que me antecedeu, falava exatamente disso. É impressionante, mas tem um estudo, senhor presidente, senhores senadores, da pesquisadora Ildete Pereira de Mello, junto com Cláudio Monteiro, Considera, e Alberto de Sabato, são professores pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, com o título "Os afazeres domésticos contam".
E eles fazem um estudo que, se as mulheres fossem remuneradas pelo trabalho que fazem em casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, cuidar da família, isso teria um impacto de 12,5% no Produto Interno Bruto brasileiro. 12,5% no Produto Interno Bruto brasileiro. E que essas mulheres deveriam ganhar, em média, pelo que nós temos de padrão salarial na sociedade brasileira, pelo menos R$ 1.500. Mas por séculos e séculos, e ainda continuamos assim, essas mulheres trabalham de graça, sem receber nada, sequer um muito obrigada, às vezes nem dos filhos, nem dos maridos. Por quê? Porque se consumou na sociedade que trabalho doméstico não é trabalho, porque não é remunerado e porque, na concepção masculina, não agrega ao PIB. 12,5% do Produto Interno Bruto é muita coisa. Por isso que nós temos que fazer greve. Para tudo. Parou tudo, nós vamos ver o efeito disso na economia. Eu acho que até um dia é muito pouco. As mulheres tinham que parar uma semana, né? Não só das ocupações profissionais de fora de casa, mas principalmente de dentro de casa. Eu gostaria de saber, senador, como que Vossas Excelências e os nossos companheiros aqui desse plenário iriam se virar por uma semana sem o trabalho feminino dentro de casa. E aí conta tudo, o trabalho da esposa, o trabalho das filhas, o trabalho das empregadas domésticas. Imagina aí para um guarda-roupa e não ter uma camisa limpa passadinha, não ter a gravata na gaveta, não ter o paletó bem ajeitadinho. Imagina vir aqui e a gente não ter a limpeza que tem que se fazer aqui, chegar em casa, não ter os cestos de lixo esvaziados. Olha que maravilha que seria. Pois é desse trabalho que sustenta o que nós fazemos no dia a dia fora de casa que nós estamos falando. É isso que nós temos que chamar a atenção da sociedade. E quando nós discutimos aqui para aprovar a aposentadoria das donas de casa, que nós aprovamos, pusemos na Constituição, regulamentamos e que agora este governo nefasto vai tirar, é sobre isso que nós estávamos falando. O primeiro reconhecimento econômico financeiro de um trabalho que sustenta a economia. Porque se tirar esse trabalho das mulheres, que não é remunerado, que não é reconhecido, tenho certeza que nós teríamos grandes prejuízos econômicos para o nosso país. Pois a aposentadoria das donas de casa, senador, que é uma aposentadoria que reconhece esse trabalho e que tenta minimizar essa situação de injustiça vivida pelas mulheres, vai acabar com a reforma da Previdência. Sabe por quê? Porque hoje ela funciona assim. A mulher tem que contribuir por, no mínimo, 15 anos, com 5% do salário mínimo, e aos 65 anos ela tem direito de se aposentar. Ela comprova que é mulher de baixa renda e sempre teve atividade apenas de dona de casa. Agora, o governo está mandando para cá a proposta da reforma, aliás, já está na Câmara, deve chegar no Senado, espero que demore muito para chegar aqui, mandando para cá a proposta que aumenta a contribuição para 25 anos, ela continua tendo que ter 65 anos e vão mexer também no valor da contribuição. Seria mais sério por parte deste governo dizer assim, nós vamos acabar com a aposentadoria das donas de casa. Assim como eles tinham que dizer, nós vamos acabar com o BPC. É mais sério, é mais honesto do que fazer essas propostas ridículas que não vão deixar as pessoas ter acesso ao benefício. Então, nós estamos falando disso. Por isso que amanhã as mulheres que lavam, passam, cozinham, se abstenham de fazer. Se vocês não podem sair de casa, não tem aonde sair de casa, não façam nada em casa. Não façam absolutamente nada. Deixem tudo por fazer. Não levem as crianças na escola, não lavem a louça, não lavem a roupa, não limpem a casa. A sociedade tem que sentir o efeito da não presença das mulheres nesse cotidiano. E as mulheres que trabalham em atividades fora e dentro de casa também têm que parar. Nós temos que parar aqui no Congresso Nacional. Quarta-feira não pode ter sessão deliberativa. Em respeito às mulheres, porque as senadoras não devem vir aqui trabalhar. Defendo que as servidoras não venham trabalhar, nem do Senado, nem da Câmara, que a gente possa se unir às mulheres em praça pública, que a gente possa falar dos problemas que estão nos cercando, das dificuldades que nós temos e dessas propostas que vão acabar com os nossos direitos. Porque se nós não nos mostrarmos, se nós não gritarmos, se nós não dissermos o que queremos e para que estamos protestando, eles não vão nos enxergar. Mesmo gritando, já não nos enxergam. Então, é isso, por isso que nós estamos convocando a greve geral,
para defender os nossos direitos. Essa reforma da Previdência calhorda, essa reforma da Previdência, que é uma reforma cruel contra a população, que, aliás, me admira muito o governo apresentar uma reforma dessas, só um governo de quinta categoria para fazer isso. Essa reforma cruel atinge principalmente as mulheres. Sabe quantos anos essa reforma tira de aposentadoria das mulheres? 10 anos, 10 anos. As mulheres vão perder 130 salários de aposentadoria com essa reforma. Os senhores acham isso justo? Por que nós temos diferença de idade? Porque somos frágeis? Não, porque somos fortes, porque trabalhamos mais, porque ganhamos menos durante a vida. É por isso que nós temos essa diferença. Em média, as mulheres trabalham 7 horas e meia a mais que os homens. Não sou eu que falo, um estudo do IBGE que saiu recentemente. Por quê? Porque tem dupla jornada, tem mulher que tem tripla jornada. E aí, na hora de se aposentar, as mulheres estão com mais desgaste físico. Ter filho também dá desgaste físico, a gestação, o cuidado. E, em média, as mulheres ganham, para fazer o mesmo serviço que os homens, 70% dos salários. É por isso que a aposentadoria é diferenciada. E agora isso vai ser tirado das mulheres. As professoras, então, que têm um diferencial para se aposentar com 50 anos de idade, nós sabemos o que significa uma sala de aula cheia, nós sabemos o desgaste que tem, vão ter que trabalhar até 65. Como que isso vai acontecer? Com as professoras são 15 anos a mais de trabalho para se aposentar. Quantos salários são retirados? As trabalhadoras rurais, que se aposentam também com 55 anos, alguém acha, aí eu abranjo também o trabalhador rural, mas principalmente a trabalhadora rural, que vai para a roça com o marido, que tem que cuidar da criação, do entorno da casa e ainda do trabalho de casa. Os senhores acham que uma mulher aguenta isso aos 65 anos? Que vai poder trabalhar até lá, pagar 25 anos e um adendo aqui, atenção, ela vai pagar 25 anos, mas vai se aposentar proporcionalmente por esse pagamento. Se ela pagar 25 anos e tiver 65 anos, ela só vai se aposentar com 76% do seu salário, porque para ter o salário integral vai ter que trabalhar 49 anos. Essa é uma reforma da Previdência contra as mulheres, contra os pobres. É por isso que nós vamos para a rua, Concede a parte, senadora Gleisi. Pois não, senadora Vanessa. Primeiro, cumprimentar mais uma vez o pronunciamento de Vossa Excelência, que traz a importante manifestação que as mulheres no mundo inteiro organizam. E aqui no Brasil, creio que nós temos motivos muito maiores do que em outros países, porque as reformas que batem a nossa porta são reformas que atingem, como Vossa Excelência diz, como estamos analisando, atinge todos os trabalhadores, mas atinge de forma extremamente cruel as mulheres, extremamente cruel. Olha, e quão frágil é o argumento, Vossa Excelência fala sobre a diferença que eles estão acabando. Como isso é cruel, porque a diferença hoje não existe para dar um ganho a mais à mulher. Não, ela existe para tentar reparar um pouco das perdas que a mulher acumula durante toda a sua vida laboral, para reparar um pouco essas perdas. Porque, além do que Vossa Excelência colocou, da sobrecarga de trabalho, o trabalho doméstico não remunerado, e que grande parte dele não é só um trabalho em benefício do esposo, em benefício dos filhos. Grande parte desse trabalho é a substituição do Estado brasileiro, que tem a obrigação, por exemplo, de garantir escolas desde a creche às crianças e não garante. Cuidado com os idosos. Cuidados com os idosos, exatamente. Então, a mulher, sem ganhar absolutamente nada, substitui. Ela cumpre uma função de Estado sem nada ganhar por isso. Então, o reconhecimento a isso é essa pequena diferenciação. Aí Vossa Excelência levantou no seu parte, a meu pronunciamento, algo que eu quero recuperar, senadora Gleisi. Por que a reforma exige 49 anos de contribuição, igualdade de condições para homens e mulheres, enquanto a prática é diferente, enquanto a prática não trata mulher igual o tratamento que o homem recebe? Porque, no fundo, eles querem negociar. E, no fundo, eles ainda querem pousar de bonzinhos, dizer, não vamos tirar os 5 anos de diferença, não, nós vamos ouvir nossos colegas aqui dizendo isso. Nós vamos ouvir, senador Regufe, preste atenção, nós vamos ouvir muitos dos nossos colegas, não, o governo quer tirar tudo, mas as mulheres merecem. Então, vamos só diminuir de 5 anos para 3 anos, ou de 5 anos para 2 anos, é isso que vai acontecer.
Mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Não podemos deixar. Eu sou muito otimista no futuro dessa reforma. Otimista no sentido de que ela não passa, por conta do conteúdo extremamente draconiano que ela apresenta. Em relação à mobilização, senadora Gleisi, Vossa Excelência levantou aquela marcha de mulheres nos Estados Unidos, no dia 21 de janeiro, superou enormemente a quantidade de pessoas ao número que tinha no dia anterior da posse do presidente Donald Trump. Elas estavam lá não apenas para dizer não a ele, mas para dizer não ao que ele representa, que é a política do retrocesso. Por isso elas estavam lá. A campanha Nenhuma a Menos, que foi lançada na Argentina e já tomou o mundo inteiro. Em 2015, jovens mulheres brasileiras foram capa de todas as revistas semanais, porque de forma surpreendente, numa reação a um projeto de lei do ex-deputado Eduardo Cunha, hoje preso, que era um projeto que estabelecia constrangimentos às vítimas de violência sexual, porque ele exigia que elas fossem fazer exame de corpo e delito. Olha só, as mulheres tomaram as ruas e praças desse país, uma coisa maravilhosa, Então, o Brasil vai nesse caminho. E nós temos que entender que precisamos muito das mulheres, porque sem as mulheres nós não alcançaremos as vitórias que a sociedade precisa. Eu há pouco saí daqui porque fui perguntada sobre um projeto de lei que nós aprovamos aqui no Senado Federal, ano passado, em 2016, que estabeleceu uma nova figura no Código Penal, que é, como crime, a divulgação de imagens de violência sexual, de estupro, porque não era previsto, e que também aumentou a pena quando o estupro for coletivo, quando a violência for praticada coletivamente, por conta dos últimos casos. Pois, olhe, o deputado relator é o deputado Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ele está apresentando uma emenda que desfigura tudo, diminuindo a pena para quando a violência não tiver penetração. Diminuindo a pena. Então, é a isso que as mulheres, como Vossa Excelência diz, não estão mais falando. Nós estamos gritando. Não é mais possível, senador Thieres, conviver, senador Raupp, um Brasil do tamanho do nosso, um Brasil que respeita os direitos humanos, um país que tem sido exemplo para o mundo inteiro, conviver com essa subrepresentação política das mulheres. 10%, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E falar de reforma política nem toca em mulher. Nem toca porque mulher é isso, só presta para limpar, para cozinhar e para cuidar da casa, para mandar são eles. Então, enquanto a gente não mudar isso, a sociedade não muda. Eu quero também, como Vossa Excelência, comemorar, dizer que nós estaremos aqui no próximo dia 8, fazendo o nosso papel, cumprindo o nosso papel. Eu tenho certeza absoluta que nós andaremos e avançaremos milhares e milhares de quilômetros nesses próximos anos que não avançamos nas últimas décadas, graças a nossa mobilização, ao aumento da conscientização que as mulheres vêm tendo no mundo inteiro. Então, parabéns pelo pronunciamento, senadora Gleisi. Obrigada, senadora Vanessa. Vossa Excelência coloca aspectos muito relevantes aí na nossa luta. E eu, em relação à reforma da Previdência, ainda esqueci um dado, porque vão mexer nas pensões. E a gente sabe que hoje os maiores beneficiados de pensão são as mulheres, não os homens, né? Até porque a formalidade do trabalho, do emprego, sempre foi dos homens. As mulheres entraram recentemente no mercado de trabalho. E sabe o que eles vão fazer com as pensões? Diminuir pela metade. Então, a mulher só tem direito à metade da pensão do marido, que é acrescida a 10% para cada filho que ela tem. Quando o filho completa a maioridade, deixa de receber os 10%. E se ela tiver pensão e também uma aposentadoria, ela tem que optar. Olha que absurdo isso. E quem ganha um salário mínimo, que dá 2 salários mínimos entre pensão e aposentadoria, vai optar? Que coisa mais esdrúxula isso, cruel. Mais cruel não poderia ser. E afeta as mulheres. Eu queria dizer, senhor presidente, para terminar, e queria só que Vossa Excelência me desse um pouquinho mais de tempo, que o feminismo para 99% das pessoas está inspirado nessa coalizão argentina, Nenhum a Menos, nesse movimento americano que nós tivemos, e nós entendemos que a violência contra as mulheres
tem muitas facetas. Tem a faceta doméstica, a faceta do mercado, da dívida, das relações de propriedade, das políticas discriminatórias, da repressão, dos movimentos migratórios. Não é só a violência física. E é contra todas essas violências que nós queremos nos opor. Queremos nos opor a esses ataques contra as mulheres, que são ataques institucionais, políticos, culturais e econômicos. Por isso, nós queremos um feminismo para 99% das pessoas. No dia 8 de março, que é quarta-feira, eu acabei falando aqui que era amanhã, é quarta-feira, talvez é porque eu queira já que tenhamos mais dias de greves do que só quarta-feira, mas no dia 8 de março, que é quarta-feira, nós estaremos com esse movimento de greves. Vai ser um dia de greve, sim, em todos os lugares, de marcha, de bloqueios de estrada, de pontes, de praças, de abstenção do trabalho doméstico, de abstenção dos cuidados, de abstenção sexual, denúncia de políticos e empresas misóginas. E aqui no Congresso, como disse a senadora Vanessa, nós também vamos nos manifestar. Eu quero fazer um apelo às senadoras, às servidoras do Congresso. Podemos até vir para cá, porque nós vamos ter o prêmio aqui Berta Lutz, que vai ser entregue. Mas vamos fazer uma manifestação na porta do Congresso. E no prêmio Berta Lutz, vamos falar desses problemas. E vamos dizer ao senador Eunício que nós não podemos ter sessão deliberativa, que o plenário desse Senado tem que ficar para discutir os problemas relativos à mulher, assim como o plenário da Câmara. Não pode votar absolutamente nada. Vai ser este o nosso papel no dia 8 de março e depois uma caminhada com as mulheres que estão em mobilização pelo Distrito Federal. É a forma das parlamentares se juntarem a esse movimento. Viva as mulheres, viva o dia 8 de março.